Pessoal, boa tarde, camaradas. Quero aqui inicialmente parabenizar a Escola Nacional João Amazonas, através do seu diretor e professor que aqui se encontra, professor Altair Freitas, camarada, e também a Nereide Saviani, que é da direção da escola, e ao Júlio Veloso, professor Júlio Veloso, que é secretário nacional de formação. Então, vamos aqui na nosso ponto. Vocês tiveram a aula agora com o Altair, com o professor Altair, em que ele apresentou os conceitos básicos do socialismo científico. Então, agora nós vamos para a aplicação do marxismo à realidade de um país concreto, no caso nosso, o Brasil. Então, porque o marxismo, a teoria marxista, o valor dela ela é nisso, é a análise concreta da realidade concreta. Então, o Programa Socialista para o Brasil é a partir de uma leitura marxista do nosso país. Tá ok? Então, pode passar adiante, quem está me ajudando aí. Bom, primeiro uma poesia, né? Já que não digas tanto que tens razão, professor. Deixa o aluno perceber. Não fosse demais a verdade. Ela não aguenta. Escuta ao falar. Esse é um poema do Bertolt Brecht, poeta alemão, revolucionário. Então, pode ir adiante. O roteiro da nossa aula, né? Então, a nossa aula tem aqui um ponto primeiro, que é mais rápido, que é a sinopse da elaboração programática do PCdoB, que eu vou ser bem rápido, e a parte 2, que é a parte nuclear da aula, que é a apresentação comentada do programa socialista. Então, vamos adiante. Pode ir adiante. Então, primeiramente, pode ir adiante. O que é o programa? O programa é o programa de um partido revolucionário que mereça esse nome, é, em primeiro lugar, um projeto de nação, um projeto de poder. O programa também define o compromisso maior do partido. O programa define a própria identidade do partido. E o programa é a bússola que nos orienta, quer dizer, o programa não pode ser algo que fique encaixotado, engavetado. Não, ele tem que nos orientar no dia a dia da luta de classes, da luta política. E nós vamos ver que é projeto de nação elaborado à luz da história, da formação econômica, social, política, cultural de um determinado país. É preciso também situar esse país no sistema de poder internacional. Esse país se encontra no locus do centro capitalista, é um país imperialista ou é um país da periferia do sistema? É um país subjugado ao imperialismo? E qual é a composição das classes sociais desse país? Qual é o estágio da construção econômica desse país? E em relação ao projeto revolucionário, quem é o sujeito desse processo transformador? Quais são as alianças a serem feitas? Então, essas questões envolvem todas a elaboração de um programa. Então, adiante. Então, a primeira parte da aula, que é a sinopse da elaboração estratégica, programática do Partido Comunista do Brasil, que eu disse aqui para vocês, que eu vou ser ligeirinho aqui. Então, primeiro, ter claro, em quase um século de existência, o nosso partido, o PCdoB, teve 4 programas que representam o esforço da elaboração da estratégia da Revolução Brasileira. Os 4 programas do partido são datados de 1954, de 1962,
de 1988 e de 1995. Aqui, quando a gente fala de programa, a gente fala da estratégia. A estratégia é o objetivo maior a que queremos chegar, né? Fazer uma metáfora, a estratégia é o porto a qual nós batalhamos para chegar. E a tática? O que é a tática? Nessa metáfora do porto, a tática são os movimentos, ora à direita, ora à esquerda, ora em linha reta, e às vezes os sobressaltos que nós temos que fazer para chegar ao nosso destino. Então, essa questão de conceito de estratégia e tática. Chama a atenção aqui de cara que o primeiro programa do partido tenha sido datado de 1954, o nosso partido que foi fundado em 1922. Vamos lá. Então, aqui tem uma linha do tempo. Nessa linha do tempo é que eu terei que ser rápido, né? Então, vamos aqui, ó, 1922. De 1922 até 1954, o programa do partido era o programa da Internacional Socialista, da Internacional Comunista, perdão. Então, os partidos comunistas do mundo inteiro, naquela sua primeira etapa, eles ainda, na maioria deles, não havia um programa específico para cada país. Havia um programa da Revolução da Internacional. Então, em 22 até 54, o nosso programa foi o programa da Internacional. É claro que de 1922 a 1954, mesmo oficialmente o nosso programa sendo o programa da Internacional, nós iniciamos um labor teórico, um labor político, para compreender a realidade brasileira. Porque a concepção do marxismo é que você, para transformar uma realidade, você tem que conhecer em profundidade essa realidade. Então, e também vai evoluindo não só a estratégia do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, como a sua tática. Por exemplo, em 1922 surge o Bloco Operário Camponês, né? Veja bem que aqui já começa a concepção dos comunistas de alianças. Os primeiros dois parlamentares eleitos pelo o então PCB, Partido Comunista do Brasil, se deu pelo Bloco Operário Camponês em 1928. Em 1926, tem a publicação de uma obra importante que é Agrarismo e Industrialismo, de Otávio Brandão. Por que é importante citar esse livro? Porque é para ilustrar o que eu disse há pouco. Esse livro, como o próprio livro indica, ele analisa a estrutura econômica, a principal contradição da República Velha entre os latifundiários, entre os latifundiários e a burguesia industrial que ia surgindo. Esse livro analisa, por exemplo, as contradições do imperialismo inglês, que dominava o Brasil na época, com o imperialismo estadunidense, que começa a chegar no nosso país. Então, aqui já é um início dos camaradas da época com o arcabouço teórico do marxismo, procurando entender a realidade do nosso país para transformá-la. Bom, nós temos aqui, em 1954, o primeiro programa do partido. Então, esse programa ele é importante, ele representa já o acúmulo aqui, depois de 32 anos de fundação, esse programa que foi elaborado no 4º Congresso, ele já tem um acúmulo do domínio que o Partido Comunista do Brasil tem sobre a realidade brasileira. Adiante. Bom, aqui em 1962, então nós temos aqui
Nós temos em 1962 um novo programa do partido, o segundo programa do partido, que já foi no bojo da reorganização do partido. Os camaradas sabem, conhecem a história do Brasil e do PCdoB, sabem que aqui teve uma reorganização do partido que assegurou a continuidade revolucionária de nossa legenda. E aqui nós temos um segundo programa. Bom, nós temos a sexta conferência de 1966, que é um documento importante, porque ela ocorre depois do golpe militar de 64 e ela vai indicar a nossa baliza de enfrentamento à ditadura militar, a partir da união dos brasileiros para livrar o nosso país da crise, da ditadura e da ameaça neocolonialista. Quanto à forma de luta, essa sexta conferência define a luta armada para enfrentar a ditadura militar. Daí é que surge, em 1972, se deflagra a guerrilha do Araguaia. Adiante. Bom, então, em 1985, nós tivemos aqui a conquista da legalidade do partido, depois de um longo período de ilegalidade, semiclandestinidade, nós temos a conquista da legalidade em 1985, com a redemocratização do país. E em 88, então, surge no 7º Congresso o terceiro programa do partido. Assim como o segundo, esse programa ainda continua defendendo as duas etapas da Revolução. Uma primeira etapa que seria nacional e democrática e popular, e a outra etapa que seria a etapa socialista da Revolução. Mas já prevê um entrelaçamento entre essas duas etapas. Então, esse é o terceiro programa do partido. Nós temos, então, em 1989, aqui uma indicação tática, né? Que aqui tem um longo ciclo de aliança com o PT, o Partido dos Trabalhadores, e que veio resultar em 2002 na vitória do Lula e o PCdoB participando nisso. Aqui tem o triênio 89-92, que é muito importante, que é o fim da União Soviética e a queda dos governos do leste europeu, quando se instaura a crise do socialismo, um tufão anticomunista passa a varrer o mundo, e o PCdoB, no bojo de uma análise crítica e autocrítica da primeira experiência do socialismo, ele reafirma o socialismo em bases novas, sob o crivo crítico da história. E aqui também tem uma superação dessa visão etapista. No bojo da análise do porquê ruiu a experiência da União Soviética, do ponto de vista teórico e político, o partido, então, dá um passo adiante, supera a visão de que seria preciso duas etapas da Revolução. E também aqui tem uma conclusão importante. Se conclui que foi um erro você ter um modelo único de socialismo para o mundo inteiro. Então, qual foi a conclusão? Que o socialismo tem que ser construído segundo a singularidade de cada nação, de cada país. E cada país, então, cada partido comunista tem que ser o programa que reflita a realidade nacional. Então, em 1995, nós temos a elaboração do programa socialista, que já reflete essas conclusões do nosso 8º Congresso, que foi realizado em 1992. Adiante. Bom, então nós temos aqui o 12º Congresso, que foi de 2009, que aprovou o 5º programa, o Programa Socialista para o Brasil.
Qual é a síntese desse programa? O socialismo é o rumo, o novo projeto nacional de desenvolvimento é o caminho. Então, vocês já começam a fixar essa questão. Um programa que tem rumo, que é a transição do capitalismo ao socialismo, e um programa que tem caminho, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Aí, o 12º Congresso apurou ainda mais o pensamento estratégico do PCdoB. Reparem aqui, o programa do PCdoB, de 95, ele era essencialmente correto, ao apresentar a conquista da transição ao socialismo como a questão nuclear da estratégia. Contudo, qual era a deficiência desse programa de 1995? Esse programa ele se equivocou ao tentar descrever em demasia a sociedade socialista futura, reparem, ao mesmo tempo em que não traçava o caminho que poderia nos conduzir até ela. Vou fazer aqui uma metáfora. Você tem aqui a Cordilheira dos Andes. Aí a gente diz assim, olha, lá no topo da Cordilheira dos Andes, lá tem lagos azuis, lá tem o branco da neve, tem isso, tem tudo aquilo. A gente diz maravilhas do cume da Cordilheira dos Andes. Agora, a gente não diz qual é o caminho para escalar a Cordilheira dos Andes. Então, o texto programático aprovado em 2009, que é o programa que nós vamos examinar agora, é o texto programático aprovado, ele preserva o que há de melhor no programa de 95 e dá o quê? Um salto de qualidade ao delinear o caminho da revolução no Brasil. Isto é, o caminho brasileiro para o socialismo, qual seja o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento.